Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, 3 comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores, vida longa e próspera. Estamos aí retornando mais um Brothercast para tratarmos de um assunto muito sensível que tem saído aí na mídia, na verdade, desde outubro do ano passado, quando a gente imagina que o negócio está acalmando, aí tem conflito, atentado terrorista, e como vocês estão tendo aí uns spoilers, hoje nós iremos abordar, pessoal, sobre esse conflito que está ocorrendo no Oriente Médio, principalmente, né, em Israel, que está cheio de frente de batalha. Seja bem-vindo, meu amigo, grande Mac. E aí, Diogo Caetano, tudo bem? E aí, galera, sabe que The Brothers é isso, ó. É assunto do mundo todo. Aqui a gente conversa de todos os temas. Vamos até o Oriente agora, com um especialista, acriano da gema cruzeirense. Vocês vão conhecer daqui a pouco, mas antes disso eu quero ouvir meu amigo Cabra Bom, lá de Brasília, meu amigo Wesley. E aí, grande Mac, um abraço para você, para o Diogo, né, e todos os nossos amigos que estão acompanhando aí mais um episódio aqui do Brothercast, né? Hoje, com certeza, mais uma conversa esclarecedora, é um assunto que está em evidência, né, essa questão de Israel, faixa de Gaza, agora Líbano, Hezbollah, Oriente Médio, é uma região que o povo gosta da confusão ali. A gente vai entender o porquê que isso acontece ali no Oriente Médio com um especialista, né? Inclusive, conheço ele muito bem, já foi meu professor e hoje vai dar uma aula aqui pra gente nessa entrevista, né, não, Diogo? É verdade, grande Wesley. E faltou só um país aí, o Irã, né, que está agora num conflito. Eu tô lembrando muito, Wesley, aí da Guerra dos 6 Dias, né? Eu acho que está na iminência aí de a gente estourar um conflito, mas como a gente vem falando, pessoal, a gente hoje vai abordar para que vocês tenham uma ideia, principalmente da origem desse conflito, por que surgiu, né, as origens históricas e principalmente as modernas, ali da criação do Estado de Israel, em 1948, se eu não me engano, para cá. Mas hoje quem vai entrar aí, né, na nossa espaçonave, né, Mac? É o professor Enoque Pessoa. Seja bem-vindo, pastor Enoque. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e participar desse programa muito interessante. Obrigado, pastor. E pessoal, aqui ó, o currículo do pastor Enoque, ele é gigantesco. Eu até anotei aqui para falar, para não esquecer, né? Pastor Enoque, ele é graduado em teologia e em filosofia, né? Tem mestrado em psicologia pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em psicologia pela PUC de São Paulo e professor titular aposentado da UFAC e pastor da Igreja Batista de Agosto. Esqueceu alguma coisa, pastor Enoque? Tá bom. E eu vi aqui no seu currículo, que eu achei na internet, que o senhor também tem uma especialidade na psicologia em relação à religião, né? Eu sou professor do curso de Ciências da Religião. Fui coordenador do curso. Quando eu me aposentei, passei a ser só professor. É um curso financiado pela CAPES. Ah, que legal, professor. Professor, esse conflito que nós estamos vendo nas mídias, nas redes sociais, né? Em Israel hoje, em outubro foi contra o Hezbollah, né? Que é da faixa de Gaza. Não, foi contra Hamas, isso. Da faixa de Gaza. Agora expandiu para o Hezbollah do Líbano. Tivemos
um ataque com míssil balístico do Irã, Israel. E às vezes as pessoas devem estar perguntando por quê? De onde que surgiu esse conflito? Qual o motivo do conflito? Eu lhe faço uma pergunta que talvez a mídia, basicamente, eles abordam, né, pastor Enoque, da história moderna de Israel, com a criação do Estado de Israel para cá. Eles apontam que o conflito correu ali, criou o Estado de Israel, expulsaram os palestinos, ali começou a confusão. Foi ali que começou ou tem uma origem histórica ainda mais anterior ainda? A história é muito antiga, né? A história, por exemplo, dos fenícios, que moravam na faixa de Gaza, que eram os filisteus, isso no tempo do rei Davi, no tempo que Israel chegou na Palestina, ele chegou em Canaã, Palestina, no que vem depois, né? Mas ali começam as brigas contra os filisteus, que naquele momento, pelos relatos bíblicos, os filisteus tinham mais domínio tecnológico do que Israel. Israel não tinha espadas de aço, de ferro. Eles dominavam o ferro naquela época. Dominava o ferro. Israel não dominava. Então, Israel precisou copiar essa tecnologia dos filisteus para ganhá-los, para ganhar deles depois, né? Davi é o grande vencedor, o cara que faz isso. Só que esse grupo, os fenícios, os filisteus, se acabaram com o tempo ali, né? Porque apareceram vários impérios. Naquele momento era o império, não tinha, era o Egito que dominava aquela região. Logo depois, isso 1300, 1100 antes de Cristo, quando o rei Davi ainda chega a ser o rei, né? Depois de Salomão, tinham pequenos estados ali na região, cidades-estados, e o Salomão consegue a paz com todos eles através das suas muitas esposas, né? E eu acho que aí foi o grande degradação dele, né? Que começou, né? Mas politicamente não. Politicamente ele ganhou, não teve guerra com Salomão, né? Porque tudo era aparente, né? Então, essa era a questão. Depois disso, aí é que vem o período, aí tem o período persa, que os judeus, interessante, né? Hoje a briga é com o Irã. Esse mesmo povo, com Ciro, libera os judeus para voltarem à sua terra. E eles, o Dario e o Ciro, eles liberam, eles constroem o templo, constroem os muros da cidade com Neemias. Isso é narrado no livro de Neemias. Né? Isso mais ou menos 450 a.C., né? Aí os persas caem, entram os gregos macedônicos, Alexandre o Grande, que também cai, e entra os romanos, né? Quando os romanos entram, é aí que a destruição de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, né? Eu estive, em 2014, eu estive no sul da Itália, fazendo uma visita técnica em Pompeia, né? E eu fiquei impressionado porque 9 anos depois que a cidade de Jerusalém foi derrubada completamente, conforme a profecia de Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, 9 anos depois, a cidade de Pompeia foi totalmente destruída pelo vulcão, o Vesúvio, que as pessoas estavam em festa, estavam vivendo a vida normal e foram simplesmente soterradas pelo vulcão, as cinzas quentes do vulcão, né? Então, isso aconteceu quase que ao mesmo tempo, né? As coisas daquela época. E hoje você tem na cidade de Pompeia como se fosse você vive naquele tempo como se fosse, você vê hoje a vida como era no ano 79 ou 100 anos antes disso, naquela região do sul da Itália, que era a Magna Grécia. E nesse período, pastor, desculpa interromper, quando há o segundo êxodo judaico, né, que Roma destrói Jerusalém, destrói o templo, leva Sim, cativo. se espalha pelo mundo inteiro, né? Se espalha. E aí acaba o Estado de Israel, né?
e a casa. Diáspora, né? Judaica. A diáspora. Judaica. A grande diáspora. Pedro, o apóstolo, nas suas cartas, ele se dirige aos cristãos da diáspora, aqueles que foram expulsos pela sua fé e também pelo Império Romano. A partir daí, então, na história, há uma dispersão dos Total. judeus e quase se perde eles, assim, em relação à história... A identidade deles. A identidade, né? Porque eles se misturam a outros povos, né? E vão ali até que... Não, eles convivem, mas não há mistura, né? Ah, não? Perdem. Não perdem. Eles mantêm a identidade? Quem perde são as 10 tribos do norte, né? Que os judeus, que eram as duas do sul, não, né? Atualmente, existem métodos para se restaurar isso, né? Ah, é? Tem a genética, né? A genética. Tem como saber quem era, por exemplo, descendente de Manassés? Tem. Tem Acho um que tem. elemento Acho que genético que identifica. Tem. Uhum. Porque inclusive eu fiz o teste, né? Porque eu tinha uma desconfiança que eu era judeu, né? E confirmou-se, né? Eu sou da tribo de Judá, inclusive, né? De repente, da Temos um judeu. Da linhagem, mas claro, da linhagem de Davi. Entendeu? Eu consegui fazer o levantamento, né? Pela genética, pelo teste genético e depois por uns sites que tem isso, né? Um site, inclusive, que é Mórmon, né? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como eles têm na doutrina deles um preceito que está na Bíblia, isso, né? Que é batismo pelos mortos, que eles usam, né? Que Paulo cita lá em Coríntios, 1 Coríntios. Então, a partir disso, eles criaram o maior grupo de pesquisa sobre ancestralidade. Olha que legal. Existe uma startup documentado. Que você faz esse teste pelo correio. É o que eu Eles fiz. mandam o cotonete. É o que eu fiz, o MyHeritage. Eles te falam, eu não sei assim a linha da pesquisa, mas pelo que eu, inclusive a própria Aline com Israel, Aline Israel, ela fala desse e ela mostra que a região teste que ela fez, eu fiz. Da região tal, tantos por cento para esse povo, né? E é interessante isso. Então, essa mistura, ou assim, essa dispersão dos judeus, o que se entende? Por que as pessoas, os povos odeiam tanto os judeus? Desde aquela época, o que traz e justifica essa violência contra esse povo? Tem várias possibilidades, né? Talvez a mais relevante delas é que o judeu é um elemento diferenciado culturalmente, politicamente e principalmente prósperos, né? Em termos de conhecimento. Conhecimento, economia. Por exemplo, qual é o povo que tem maior número de prêmio Nobel do mundo? É o judeu. É o judeu. Qual é o povo que mais foi perseguido no história do mundo? Também, né? Porque gera inveja. As maiores riquezas do mundo são de quem? Os judeus. Essa parte é inegável eu nem gosto de falar, né? Porque é uma coisa complicada, né? O cara ser muito rico, para quê, né? Para quê? Não, eu acho interessante, assim, a gente vê que realmente, assim, as pessoas que não creem na Bíblia, né? Vamos dizer, quando você olha a história dos judeus, do povo israelita, hebreu, você vê o que a gente está vendo na história moderna. Um povo que foi levado cativeiro, um povo que ficou 400 anos no Egito, em que Deus conduziu, Deus abençoou, foi próspero, em algum momento tem alguma falha, aí Deus corrige, né? E aí eles pedem perdão, recupera. Então você vê isso, como o pastor Enoque estava falando, né? Mark, o reino de Judá foi destruído no ano 70, né? O templo, os judeus, e aquela profecia... Mas já não estava no domínio. Não, já estava no romano, né? Eles perderam, o Judá perdeu a hegemonia do poder em 606, por aí, foi quando Nabucodonosor invadiu, né? E 560, alguma coisa. Que ele fez uma segunda investida. Aí depois sempre tinha algum domínio. Aí acabou. O judeu não mandava mais nada. Só o Ciro, que é o persa, né? Que depois manda o Neemias e manda o Esdras para começar
a reconstruir Jerusalém. Mas não tinha mais a soberania, né? Não tinha. Eles eram mais ou menos livres, né? Mas sob o domínio do Ciro. Não, tinha mais um governo. Eles não eram governo, eles eram governados. Mas tinha um governante, né? Nomeado pelo Ciro. O que eu acho interessante é que, por exemplo, quando Jesus é questionado em Mateus 24, né? E ele fala, vai ficar pedra sobre pedra, e aí ele dá vários eventos, e eu vejo um evento bem objetivo ali, que é a abominação terrível, que ele fala que o profeta Daniel mencionou. Da desolação. Que é botado uma imagem numa das alas do templo. Só que o templo acaba no ano 70 depois de Cristo. Então, quem espera o cumprimento dessa profecia até 1945, por exemplo, vai dizer, rapaz, quase 2000 anos se passou, nem existe mais o Estado de Israel, quiçá o templo. Né? Então, em 1948 já cria-se o Estado de Israel, e aí começa essa confusão na era moderna. Mas essa criação, ela é precedida por várias compras, né? Esse grupo banqueiro dos Rothschild, por exemplo, né? O Rothschild, se escreve, lê em português, é um grupo alemão, né? De origem alemã, mas que vai para Londres e domina a Europa. Os banqueiros europeus são dessa família. Então, eles compram grandes propriedades de terra em Israel e outros grupos compram também e mudam-se para lá. Então, a criação do Estado de Israel é um momento político culminante, mas que estava sendo preparado já desde 1880, alguma coisa. Olha, eu não sabia dessa história. As terras estavam sendo compradas, né? Paralelamente, comercialmente, sem nenhum propósito de criar seu Estado, assim, propósito escancarado de criar seu Estado, né? Estava se comprando. Eu acho que aí veio a Segunda Guerra Mundial com aquela culminância da matança dos judeus do Hitler. Foi os holocaustos, né? E aí eles, acho que o mundo olhou e disse, bem, esse povo aqui precisa de um lugar. E aí, se eu não me engano, houve uma votação nas Nações Unidas, onde tinha um brasileiro que era o presidente, Graça Aranha, que fez o voto de Minerva, porque foi empatado, e ele, né, graças a Deus, um brasileiro, deu o voto de Minerva. Que era de origem judaica. Ah, era? Olha aí. O Wesley não é judeu também, não? Olha a cara dele. Tu tem a ascendência judaica. Olha aquele negócio da cabeça dele, aquele negócio. Como é que é o nome daquele? Qual é o sobrenome do Wesley? Qual é o sobrenome, Wesley? Moraes. Moraes, É judeu, tá judeu. Moraes é judeu. Pessoa é judeu, sou Pessoa. Carneiro, né? Carneiro. Eles mudaram os nomes. Como é que foi isso? De cada 4 pessoas que vieram para o Brasil, no descobrimento, dali para frente, desses 4, 3 eram judeus. 3. Entendeu? Quer dizer, eram pessoas que eram deslocados de Portugal. Eu estou preparando um artigo, um capítulo de livro para escrever agora sobre isso, né? Também sobre isso. Mas eles vieram para o Brasil para fugir da perseguição, da Inquisição lá. Na época da Inquisição. Sim. Que atingiu judeus e protestantes também, né? Mas mais judeus, naquele tempo. E eles vieram para o Brasil e procuraram lugares mais escondidos para ficar longe dos holofotes da coroa, né? Aí foram para o Seridó, nordestino, aquela região ali que fica Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, aquele quadrilátero ali no sertão. Né? Ficaram ali. Dali eles se espalharam. Os meus avós vieram para o Acre, junto com o Neutel Maia. Né? Neutel Maia também é de origem judaica. Né? Mesmo? Neutel Maia? O Neutel é primo da minha avó. Meu Deus do céu. Primo legítimo da minha avó. O professor de história que veio aqui, ele contou um pouco de Neutel Maia. Ele disse que foi em Paris, ele não sabia falar uma palavra em português. Eu sei. Aí ele começou a xingar todo mundo. Aí ele disse, tu é filho não sei de quê. Aí passou um brasileiro. É você. Você é brasileiro, vem cá. Eu quero conversar com alguém, né? Neutel Maia era judeu. De origem, né? E era um grande os maias são judeus. Que legal. Maia é um sobrenome judeu também, né? O Neutel, meu pai conta, né, que quando ele estava em Paris, nessa vez também, ele chegou de volta ao Brasil e perguntaram: ô Neutel, qual foi a coisa mais curiosa que você viu lá na França? Ele disse: um menininho de 3 anos falando francês.
Quer dizer, ele não falava e aquele menino sabia falar. Né? Professor Enoque, voltando para 1948, né, a criação do Estado de Israel, e a partir dali que começa essa grande confusão que a gente vê hoje, a partir de 1948 que a gente tem essa questão do acirramento dos ânimos ali no Oriente Médio, seria isso? É isso. Não, o judeu sempre foi perseguido, né? Sempre foi. Durante toda a história judaica moderna, por exemplo, judeu não pode ser funcionário público na Europa em canto nenhum. É mesmo? Não pode. Por lei? Era proibido. Sim. Então, o que eles faziam? Eles se tornavam profissionais liberais, médicos, comerciantes, advogados. Isso desde quando? E essa proibição? isso é de longo tempo. O Freud, por exemplo, é nessa época. O Freud é judeu. Né? Aliás, todos os grandes cientistas, fundadores de grandes teorias, são judeus. E aí, quando houve a votação em 1948, né? Sim. Pela história, diz que as Nações Unidas liberaram a criação do Estado. Foi. Só que já existia uma pequena povoado lá nessa região. Já. Então foi dada autorização que eles pudessem ali criar o governo, e aí teve o primeiro grande conflito, que foi o da independência, foi isso? Teve. Em 1947, parece que já teve uma guerra, por aí, né? Foi, que aí... Com os colonos. Guerra dos colonos, os árabes, ou palestinos, eu não sei exatamente quem eram esses, mas eram os árabes de modo geral, né? No começo havia um inconformismo de criação do Estado de Israel, né? Porque uma boa parte foi contra, e esses que foram contra queriam massacrar. O objetivo sempre era massacrar Israel. E era sempre exterminar, acabar. Não era tipo assim, expulsar, era eliminar o povo. Acabar. É o mesmo objetivo do Hitler. Era o mesmo, entende? É o mesmo espírito, né, do Hitler, estava aí. Agora, essas guerras, elas vão simplesmente se repetindo, né? A primeira é essa de 48, 49, 47, 49, não lembro exatamente, que é com a criação do Estado de Israel, que também foi autorizado a criação do Estado palestino. Eu lembro na mesma época. Isso. Mas por que não criaram? Eles não queriam. Porque eles não têm hegemonia suficiente para criar. Agora, o que é o Hamas? O Hamas é um grupo que ganhou as eleições na faixa de Gaza e depois que ganhou, tomou conta, não fez mais eleição e se perpetuou no poder como terroristas. Virou um Estado terrorista. Mas eles não têm, infelizmente, né, era para ter capacidade de criação, né? Os líderes, o Yasser Arafat, tentaram negociar para criar um Estado palestino, nunca conseguiram. E parece, pastor, que quanto mais atacam Israel, mais ele vai expandindo suas fronteiras, né? Porque quando criaram, ele era um estado menor. Depois da Guerra dos 6 Dias, se eu não me engano, que teve Egito... 67. Né? Essa guerra foi eles pegaram e expandiram fora até o Sinai, né? Expandiram para o norte, para o sul. Foi. E aí foi aí que eles obrigaram o Egito para recuperar o território, reconheceu, foi o primeiro Estado. Né? Exatamente. A Palestina reconheceu Israel, obrigado por causa do território que eles perderam. Né? E aí eu lembro que cada combate desse, Israel aumentava a sua linha de territorial. Né? Isso. Até chegar ali às colinas de Golã, guerra dos sírios ali. Mas cada evento desse gerou um descontentamento de grupos ou de uma totalidade, porque parece que o que parece é que todo mundo odeia Israel, que é o fim, mas como não pode ir de contra todo mundo, tem um grupo, uns rebeldes ali que manipulam essa informação. Tem um tempo, eu li um livro recentemente, aliás, esse rapaz esteve aqui em Rio Branco, o Abdullah. Abdullah, ele era do Hezbollah, ele era um guerrilheiro do Hezbollah, e ele me vendeu o livro dele, né? Tem lá em casa o livro dele.
depois se quiser empresto. Né? É muito interessante, porque ele conta que quando ele era pequeno, criancinha, né, quando ele começou a se perceber como gente, não havia essa animosidade entre judeus e xiitas, né? Ali o pessoal, ele é xiita, né? Eram tudo amigos, praticamente, cristãos. O Líbano é uma região dominada por cristãos e muçulmanos, né? Xiitas e sunitas, né? E eles vivem relativamente em paz. Mas esse grupo Hezbollah é um grupo terrorista, assim como o Hamas, né? E todos são controlados pelo Irã, a antiga Pérsia. Antiga Pérsia. Então, ele tem uma influência sobre esses grupos. O Irã, realmente, que Israel defende essa tese. É quem arma todos eles. Ele não tem dinheiro. O Irã é que dá tudo que eles precisam, né? O dinheiro, do treinamento, tudo é pelo Irã. Professor, então tudo assim, olha, por favor. E, professor, e na sua opinião, por que esse ódio todo contra Israel? O senhor vê mais por essa questão espiritual, questão mais política? Por que tanto ódio, né? Todos os vizinhos ali, se a gente for observar, nenhum se dá bem com Israel praticamente ali. O que o senhor pensa sobre isso? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque não é uma resposta simples, né? Uma das possíveis respostas para isso é que Israel é um país de primeiro mundo, ali. Israel se tornou um país de primeiro mundo no meio daquela pobreza toda, aquela miséria, né, que é viver ali com terrorismo. Né? Israel hoje é um dos maiores exportadores de tecnologia do mundo. Sim. Né? E as guerras então essa raiva, esse ódio, é muito isso. Eu vejo muitos, por exemplo, pastor, que o pessoal comenta que Israel tomou o nosso território. Se você for analisar historicamente, o território é da Palestina. Mas se você for partir para a história, anterior à Palestina era de Israel. Né? Aqui ali tudo era Canaã antes, né? Aí Abraão compra aquela terra, compra com dinheiro, né, dos cananitas, então ele comprou, dele, a posse. Só que Abraão, ele é também o pai dos árabes, né? Ismael, pai de Ismael, que também eu sou descendente de Ismael, né? Na minha árvore genealógica, que essa árvore, ela se espalha demais, né? Você tem um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, e aí vai só multiplicando por 2 tudo, né? Então aí você chega a muito longe, vai para muito longe. Então veja bem, esse ódio, viu, Wesley? O ódio, eu penso que é por conta do sucesso de Israel, porque eles chegam num deserto, num lugar assim como eles viviam aqui no Brasil, no Seridó, um lugar semiárido, lá é árido mesmo, né? Eles transformam esse lugar desértico numa terra que mana leite e mel, né? Conforme era a promessa. E pastor, no início, né, da criação do Estado de Israel, eles tiveram muito apoio dos Estados Unidos e Inglaterra, né? Sempre tiveram. Sempre tiveram. Ainda tem, mas talvez um patamar menor ou não? Continua a mesma intensidade? Não, eles agora são produtores de tecnologia, né? E tecnologia de ponta, né? Israel hoje, ele disputa mercado com Taiwan em termos de chips para tudo que é eletrônico, entende? Eles disputam esse mercado. Aquela empresa de mobilidade, o Waze, é israelense, né? Acabou de destruir a Nokia, né? Pois é. Então, essa guerra agora tecnológica se reflete nas batalhas, né? Quer dizer, o cara não pode mais ser chefe de nada no Hamas, nem no Hezbollah, porque ele está com a cabeça a prêmio, simplesmente. Interessante, inclusive eu ia falar sobre isso. É tão assim, uma diferença tão grande de tecnologia, que Israel, há um tempo atrás, há um pouco tempo atrás, prevendo uma possível escalada,
antes mesmo da invasão de 8 de janeiro, foi? 8 de? 7 de 7 de outubro. Antes disso, bem antes disso, eles identificaram que o Hezbollah estava comprando um grande lote de chip, de aquele que manda mensagem. Tablet? Não, que tablet? Page. Eles identificaram uma grande quantidade de page, compraram a fábrica, venderam os page pro Zé Bolado, tudo com bomba dentro. Ficaram quieto. Não vamos usar isso, não. Aconteceu. Teve tablet também, né? Tablet e binóculo. Eu lembro do binóculo também. Não, rádio off-top. Rádio comunicador. O off-top. Explodiu o conflito em um dia. Eles apertaram o botão, explodiu tudo. Eles alejaram o pessoal em um dia. Sim. Mataram um bocado e deixaram outros. Rapaz, eu vi aquilo. Esse foi a liderança Hezbollah. Agora, pastor, como é que pode, né, a inteligência ter sido altamente eficiente na situação do Hezbollah, mas pego de surpresa esse do Hamas, que foi um ataque, né, cara, surreal. Foi assim, drone, teve carro, teve moto, acho que até pipa. Houve uma reportagem que disse que houve uma invasão do Irã na parte de comunicação, que deixou no apagão por 2 horas. Pode ser. E aí foi às 2 horas que houve E foi no dia também de comemoração em Israel, né? Era um dia de festa de Israel, né? E ali apipocou. Aí de vez a coisa... E quem estava dirigindo a festa era um brasileiro, né? O Alok. Uhum. Era? Teve lá uma rave, né? Olha que legal. Olha que legal, digo assim, olha que interessante. E professor, contextualiza pra gente, né, o que é a faixa de Gaza, o que esse povo luta, o que o Hamas quer naquela região, né? Por que está esse caos todo? Fala pra gente sobre a faixa de Gaza, professor. É uma faixa muito estreita, né? Uma faixazinha, eu não sei precisar em termos de quilômetros quadrados, mas é bem pequeno. Se vocês tivessem um mapa para mostrar isso, seria interessante. Vou atrás do mapa. Procurar um mapa aí da faixa de Gaza. Mas é muito pequeno, é uma concentração imensa de gente morando uns em cima dos outros, praticamente, assim, né? E de grande pobreza, né? É o que eu não conheço a região pessoalmente, né? Só de mapas também, de estudos que eu tenho feito. Sou um estudioso da região por mapas desde os tempos de Moisés, né? Por conta da geografia bíblica que a gente estuda até os dias de hoje, mas é uma região que fica do lado de Israel, na beira-mar, do oceano do mar Mediterrâneo, né? Mas uma faixa muito pequena ali, pressionado. Israel fica do lado da terra, Mediterrâneo, né? E a faixa de Gaza fica ali. E no sul de Gaza fica o Egito, no sul da faixa de Gaza, né? E o resto é Israel, que fica no mar Mediterrâneo, né? Israel controla o mar também ali do lado da faixa de Gaza, porque por ali entravam tudo que era armamento, né, para destruir Israel também, vindo da... Consegui, pastor. Opa. Foi, né? Isso. Tá aí a faixa de Gaza, né? Aí, então você pode ver aí que é exatamente esse mapa, aí, Rafah, essa faixa estreitinha aí, né? E do lado de baixo aqui é o Egito, e pro lado de dentro é Israel. Deixa eu tirar o zoom aqui, né? Que fica mais fácil. Sim, isso. Aí, Tel Aviv está lá em cima, que é Israel, e Asdod já é faixa de Gaza. É isso aqui, né? A partir desse coisa abaixo de Asdod, né? De Ascalon. Dá pra tirar o zoom para poder... Sim. Você tem... É quase imperceptível, a né? região inteira. Nem 5% muito do território. Muito pequena. 10% do né? território. Não dá. Não dá, é menos. Não dá. Agora, o pessoal os fedaíns, né? Eles também ficam aqui embaixo
aqui embaixo... Israel? Embaixo de Israel tem uma outra faixa que é liderada por eles. Não, aí acho que já é Egito, não sei. Não, aí é o Mar Morto, né? Embaixo. Já essa linha aqui, ó, né? O Estreito de Aqaba. Aí já é o Mar Vermelho aí embaixo, né? Professor, qual vai ser o futuro desse conflito geopolítico falando, já que explodiu aí na faixa de Gaza, explodiu agora ali ao lado, né? Lá em cima o Hezbollah. E aí tem ali o Irã dizendo que vai, não vai. É possível isso condensar? Eu acho, é um palpite apenas, né? Eu acho que agora nós não temos muito risco. Não temos muito risco, porque o Irã sabe que Israel domina tecnologicamente, né? Tem um domínio de alta precisão. Cirúrgico, né? A sintonia fina, finíssima, né? Aquele sujeito, aquele líder do Hamas que estava do lado do Alckmin, naquela posse, né, no Irã, algumas horas depois o cara é eliminado, assim. Dentro do Irã. Ali dentro do Irã. Isso é uma desmoralização para qualquer governo, gente. Né? Então, o pessoal desse não vai se meter contra Israel. Eles jogam essas bombinhas assim, mas não... Só para dizer, não, nós estamos revidando, né? Mas eles sabem que eles não têm condição de guerrear igual para igual. A gente sabe que, biblicamente, a palavra de Deus fala que vai chegar um tempo onde o mundo todo se voltará contra Israel, né? Essa profecia. Então, basicamente, olhando para a Bíblia, não vai haver paz ali nunca, até que Jesus resolva isso de uma vez por todas. No Novo Testamento tem um verso que Paulo diz que quando disserem que há paz e segurança, virá repentina destruição. Quando que vai ser isso, eu não sei. Né? Quando é que vão dizer que está a paz e segurança? Israel estava negociando esse conflito que se instalou agora 7 de outubro de 2023. Do ano passado, exatamente para colocar água nessa fervura, o areia nesse negócio, porque Israel estava negociando com a Arábia Saudita, com o Pacto de Abraão. Pacto Abraâmico, exatamente. Era. E aí o Hamas, de repente, o Irã não queria isso, né? Então... financiou essa operação para estragar as negociações de paz. Então, o senhor acha que esse movimento de 7 de outubro teve a participação, principalmente do Irã, para tentar... Sim, para colocar... Porque foi muito bem organizado, armamento, não sei se vocês chegaram a ver... Inclusive, a Aline Israel, ela postou um vídeo recente mostrando a realidade que ocorreu, os carros destruídos, os carros dos palestinos, com metralhadora antiaérea, bazuca, mísseis, atrocidades. É algo bem absurdo. Né? Agora, ninguém sabe por que Israel deixou fazer isso. Né? Eu não sei. Foi muito rápido, né? Não sei. Porque eles não era para ter deixado. Né? Professor, a gente vê o Benjamin Netanyahu falando em acabar com o Hamas, né? Ele deu várias declarações públicas, vamos acabar com o Hamas. Né? O senhor acredita que é possível? A gente sabe que o Hamas é uma ideologia, né? Não acaba, né? Ninguém acaba com ideologia. Ela se acaba sozinha, mas ninguém acaba com a ideologia, né? Ninguém acaba com o marxismo. O marxismo é ideologia. E ele se acaba sozinho, com o tempo. As pessoas passam a desacreditar e vão abandonando. É isso. Mas eles estão acabando com os líderes do Hamas. Isso eles conseguem. Os líderes atuais. Né? E a estratégia é muito feliz, eu acho, no sentido muito bem sucedida. Feliz não. Bem sucedida. Porque eles estão matando os cabeças. Né? E aí isso desestimula a pessoa, né? Mas como o meu amigo Abdullah fala no livro,
para eles, quando um muçulmano nasce, um xiita nasce, ele já é educado para ser um homem-bomba. E E aí, falando nisso, a própria religião. A religião, então, ela tem um peso ali esmagador em relação a essa doutrina. Tem. Porque é uma religião muito forte. No sentido, o Abdullah conta a história dele criança, né? Que o pai levantava 3 horas da manhã para ir para a mesquita para orar. Uhum. E ele ia junto. E era obrigado a ir. Era um negócio forte, né? Então eles oram, não sei quantas vezes por dia, acho que é 5, não lembro, não sei exatamente, mas eles têm aquele horário de orar para lá e aquilo é sagrado, né? Então eles têm uma doutrina muito forte nesse sentido de obediência, né? Então isso é uma coisa que marca a pessoa para sempre, né? Agora, o pessoal comenta muito, vamos dizer assim, os islâmicos, né, sunitas, né, vamos dizer, mais equilibrados, que os xiitas, eles distorcem, segundo eles, os mandamentos no Alcorão, né? O senhor vê por esse ponto ou não realmente é que está lá? Aqui em Rio Branco tem um grupo de muçulmanos aqui em Rio Branco, né? E eu já tive reuniões com eles. E um deles disse que a diferença, por exemplo, que existe entre um sunita e um xiita é mais ou menos assim como um católico, que é um sunita, e um protestante, que é um xiita. No cristão, né? Seria mais ou menos isso. Né? Mas ambos são muçulmanos. É interessante, Wesley, não sei se você lembra, você estava aqui em Rio Branco ainda, eu lembro disso. Teve uma festa na UFAC e um cidadão lá muito louco queimou a Bíblia, né? Eu digo, rapaz, por que esse cabra não queimou o Alcorão? Seminarista, ele era estudante papado. Por que ele não queimou o Alcorão, gente? Por que ele não fez isso? Porque no outro dia a cabeça dele estava nos peitos em algum lugar. Vamos colocar uma pitada de política, né, no meio disso aqui, professor Enoque. A gente tem visto o posicionamento do governo brasileiro, né, especificamente aí a gente fala do presidente Lula, que vem condenando, né, Israel veementemente, né, já reafirmou isso várias vezes. Ele coloca a situação de que estão morrendo muitos inocentes, né, e a gente não vê muito o posicionamento do governo brasileiro em relação ao grupo terrorista Hamas, né? Como é que o senhor vê essa postura, esse posicionamento, esse comportamento do governo do Brasil, né, e especificamente do líder dele, que hoje é o presidente Lula, em relação a esse conflito lá em Israel, ali no Oriente Médio? Isso é uma coisa antiga do PT e da esquerda brasileira, né? Sempre foi defensor dos grupos terroristas, sempre, né? Porque eles também já tiveram essa origem, né? Aqui no Brasil, eles nascem na época do governo militar brasileiro e viram terroristas, né? A Guerra do Araguaia, esse pessoal vai guerrear lá na época de 1970, mais ou menos, que tem a Guerra do Araguaia, 70, não, antes. É por aí, 70, mais ou menos. Eu estive lá no Alto Araguaia, aquela região ali, no Alto Garça, Alto Araguaia, ali teve uns guerrilheiros ali, né? Genuíno, né? Esse pessoal que hoje é líder do PT, eles foram guerrilheiros. A própria Dilma, né? Também. Foi presa, inclusive, né? Atentado. Mas é próprio deles, é muito natural que eles apoiem esses movimentos, né? Agora, Israel é um grupo democrático, completamente democrático, onde se pode dizer qualquer coisa lá em Israel, se pode falar abertamente contra o governo Netanyahu e não vai preso, né? Mas lá na Palestina não pode, né? Nos grupos radicais, e o PT segue essa linha, né? Completamente. Né? Então, difícil. Pastor Enoque, por que houve uma escalada assim, uma guinada, né? De repente,
do Estado de Israel contra o Hezbollah no Líbano, porque eles estavam ali combatendo Hamas, né, por causa do ataque, e daqui a pouco, como o Mac mencionou, foi uma interceptação de alguma comunicação, uma denúncia de atentado que levou ele nisso? Não, o Hezbollah sempre ameaça Israel. Sempre. O tempo todo. Manda uma bomba para lá, né? Leva um homem-bomba para se explodir lá no meio de Israel. Né? Então, isso é comum lá. Então, Israel está o tempo todo atento a isso. Então, como o Hezbollah estava ajudando o Hamas também nessa guerra, e na época que o Israel estava atacando o Hamas lá embaixo, o Hezbollah atacou umas vilas judias lá em cima. Então, foi uma revidação, um revide contra o que... Não mataram as crianças, né? Foi. Não foi um ataque de graça que Israel fez. Não foi. Foi um revide, um revide contra um ataque do Hezbollah. E eu vi assim, a Aline Israel comentando, né, que inclusive eles fizeram a inclusão de determinados espiões do Hamas em Israel, assim, tem muito tempo em hospitais, em escolas, e naquele dia do ataque eles foram ativados para matar. É algo surreal, né? Essa briga de espiões é o café com pão deles sempre, né? Então, sempre... Você acha que o Irã tem condições de desenvolver a sua arma nuclear? Está desenvolvendo, né? O que se sabe é que eles não têm ainda o urânio suficiente para enriquecer uma bomba. Mas eles têm N oportunidades. Tem a Coreia do Norte, que pode já fornecer a bomba para eles. Né? Tem a Índia, tem a China. A Índia não vai nessa. Mas tem a China, Paquistão, tem a Rússia, né? Tem o Paquistão. Não, Paquistão... Paquistão? O Paquistão tem a bomba. Tem várias. Tem várias ogivas nucleares, né? Paquistão, acho que o Paquistão tem mais do que a Índia. Né? Mas Paquistão e Índia são inimigos ferrenhos ali, né? Mas para o Irã, eu não sei, o Irã está muito ligado com o Putin agora, né? Fornecendo armas para a guerra da Ucrânia. Né? E esses mísseis balísticos, o senhor acha que eles aproveitaram o momento, teve uma oportunidade? Você está falando de quem? Do Irã atacando Israel recentemente. Mas aquilo ali foi eventual, não teve? Aquilo ali não serviu para nada, né? Quer dizer, os próprios vizinhos interceptaram alguns desses mísseis. Agora, por último, não, foi um míssil forte, né, que foi jogado. Mas Israel tem todo um aparato tecnológico que permite se defender. Né? O Irã é que tem que ter cuidado. Né? O senhor acha que ele vai atacar? Porque os Estados Unidos está implorando, né, para que ele não retribua, e ameaçaram os campos de petróleo, ameaçaram a energia. A economia mundial fica muito debilitada com isso. Né? As guerras estragam a economia. Né? E a China é um país muito esperto nisso. Eles descobriram que a melhor guerra que existe é a comercial. Não é a guerra de armas. Né? E a China está ganhando muito dinheiro, agora por último diminuiu já. Eu sigo uma pessoa interessante aí nas redes sociais que ele diz assim, que quando um governo, seja qual for, diz eu não vou fazer, ele vai fazer. E quando diz que ele vai fazer, ele não vai fazer. É possível. E pastor, o senhor comentou que historicamente eles se deram bem, né? Mas a história recente de Israel, com esses ataques, acho que abalou muito a psicologia, a psicólogo, né? A mente, a psique dos membros ali, né? Dos países, né? De Israel, como é que o senhor analisa isso para as futuras gerações? Pois é, eu queria saber mesmo quando começou isso, né? Porque os árabes, os beduínos e árabes que conviviam naquela região, enquanto eles eram pastores de ovelhas, de ovelhas e de camelos, essas coisas assim, da criação, eles viviam pacificamente com Israel. Estou falando de famílias, né? Família com família A, com família B, né? de um povo e de outro. Né? No Bom Retiro, lá em São Paulo, árabes e judeus convivem harmonicamente ali, gente. Aqui em São Paulo, né?
naquela região ali da 25 de março, aquela região ali todinha de comércio, né? Ali é tudo misturado, não tem diferenças, né? Eles têm as diferenças, porque um vai para a sinagoga, outro vai para a mesquita, mas eles são amigos, entende? Não tem esse problema, né? Agora, quem está incitando isso lá na Palestina agora, né, é o terrorismo. Então, são os terroristas. É um Estado terrorista. Agora, o interessante é que o pessoal da esquerda brasileira está dizendo que terrorista é Israel. Mas Israel não é terrorista, é um Estado democrático, onde as eleições são feitas normalmente, tudo controlado pelo povo, pela população. Agora, terroristas é o outro lado. Interessante que eu já ouvi falar sobre um conceito do exército de Israel, que é o único exército que não ataca, mas se defende muito bem. E algo que o senhor falou, me lembrei, quando eu morei em Rondonópolis, tinha um restaurante de refugiados sírios lá, e cristãos, cara. Eu achei que eles tinham sido evangelizados, né? E falou, não, a nossa família é cristã, há gerações, né? Desde lá da origem da igreja primitiva. E aí, eu falei, qual a visão de vocês sobre os judeus? Aí ele falou, não, nós gostamos dos judeus, eles não atacam, eles não são terroristas. Agora, os terroristas de lá, eles fugiram para o Brasil porque se eles não negassem a Cristo, eles vão ser mortos. Aí eu falo, os judeus não fazem isso conosco. Realmente. É isso mesmo. É algo surreal, né? Pastor, muito obrigado pela sua participação. Meu prazer. Deus, a gente tirou aí 1 hora do seu tempo até aqui. Foi um prazer. Eu acho que somou muito o nosso conhecimento, né? E o senhor gostaria de trazer uma palavra final para as pessoas, uma mensagem? Tá, eu acho que nós estamos vivendo tempos proféticos, realmente, né? Nós não sabemos a questão da profecia. Sempre os humanos ficam com aquela curiosidade, né? Mesmo os judeus, por exemplo, os cristãos, os primeiros cristãos, quando Jesus está em Atos 1:8, 1:7, 1:6, Jesus está quase subindo ao céu e ele diz, eu vou, mas o Espírito Santo vai vir, vai ficar com vocês, né? Aí eles fazem aquela pergunta, diz, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Né? Quer dizer, essa pergunta, Jesus podia ter dado uma pitadinha para eles ali, né? Jesus disse, pare com esse assunto, né? Vamos mudar de assunto, isso aí é com o Pai, né? Só ele que sabe. Então, não vamos, né? Mas vocês vão ser testemunhas, né? Eu acho que essa é a nossa missão neste mundo, né? Ser testemunha da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus que nos salvou, e o Espírito Santo está conosco para a gente ser pacífico. Nossa missão aqui é de paz, é de trazer a paz para as pessoas, mostrando que o caminho não é da guerra, é o caminho da paz. E Jesus é o príncipe da paz. Amém. Só aproveitando, deixando aqui uma dica, e aí, para os nossos telespectadores, quem quiser saber mais sobre o conflito, existe uma série na Netflix muito boa, chamada Fauda. Ela conta justamente a história desse conflito, né? Na verdade é de ação, você vai ver muita bala ali passando, mas o contexto é sobre o conflito, então fica aí a dica para saber um pouco mais dessa cultura aí. Fauda. E também, pessoal, aproveitando a deixa do Mark, nós vamos compartilhar aqui na descrição do vídeo para vocês 2 vídeos que eu achei bem interessantes, que aborda esse conflito que ocorreu com imagens lá do local da Aline Jael, e também uma minissérie, um documentário feito, inclusive por um grupo brasileiro bem interessante. Eu vou assistir, não deu tempo ainda, mas a gente já vai colocar aqui, também sugerir aqui no vídeo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, Pastor Enoque, meu amigo Wesley, valeu, grande Wesley, pela participação aí conosco também. Então, pessoal, Deus abençoe. Nós hoje aqui o objetivo é trazer para vocês uma noção do que está acontecendo, a origem histórica do conflito. A gente viu hoje, né, que todo esse conflito decorreu aí de uma tentativa de sabotar o pacto abraâmico, né, que tentando ali
organizar, trazer paz, né, naquela região, e parece que estava indo muito bem, né? Por isso que o Hamas, Hezbollah, Irã atacaram, e Israel teve que abrir quase 3 frentes de batalha aí, né, para se defender. Mas é isso aí, pessoal, a gente está sempre trazendo assuntos inovadores, atuais para vocês. Deem sugestões de assuntos, nós vamos atrás de convidados. Se inscreva no canal, ative o sininho, não perca nenhum episódio, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.